Você já percebeu que muitos casamentos parecem firmes, até que uma única tempestade revela o quanto eles estavam frágeis? Há casais que dormem lado a lado, mas vivem longe aqui dentro do coração. Relações que começaram cheias de sonhos, mas agora estão caminhando no limite da força emocional. A verdade é que nenhum casamento se mantém em pé só com amor. Ele precisa de uma base, de um fundamento, de algo mais profundo do que os sentimentos que são passageiros. E a Bíblia revela exatamente quais são essas bases. Hoje, nós vamos descobrir juntos o que Deus diz sobre um casamento que é verdadeiramente estável. Você quer saber? Se o seu lar está fragilizado, se você está confuso, se vocês estão distantes um do outro, ou se você quer blindar a sua história antes que rachaduras apareçam, fica comigo, porque o tema de hoje pode mudar o rumo da sua família. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Muito bem, estamos juntos aqui. Obrigado aí mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência. E eu sei que o tema que nós vamos falar aqui pode, e eu tenho certeza, eu oro para que ele abençoe você, a sua família, assim, imensamente. Nós estamos aqui já no início desse ano, né? Já estamos no segundo mês do ano, mas estamos aqui no início desse ano tratando de um problema muito especial, que é o problema da família. Que família não tem problema? Diga aí. Toda família tem problema. A minha tem, a sua tem, todas têm. Mas o que a gente não pode é desistir de lutar pela nossa família. Então, já começando o ano, dando assim força para você aguentar firme aí, nós vamos tratar desse tema aqui, uma série sobre os lares de esperança. E faz o seguinte, se você conhece alguém que está precisando, ou até mesmo alguém que você ame, recomenda, diz assim, lá na TV Novo Tempo, todas as terças e quintas-feiras e também os dias e horários de reprise, você diz assim, assista lá o programa Está Escrito, porque vai ser uma bênção para a sua vida, tá bom? Combinado aí essa nossa parceria? Tenho certeza que esse trabalho pode ajudar muitas famílias a não desistirem. E eu vou te dizer, para ajudar ainda muito mais, pensando nisso, a Escola Bíblica aqui da TV Novo Tempo preparou essa revista sensacional, que é a revista Lar Doce Lar. Aqui dentro você vai encontrar temas importantíssimos que vão auxiliar muito no processo de restauração da família. Se vocês estão enfrentando crises emocionais, se vocês têm até mesmo entendido que está difícil continuar porque falta perdão para você recomeçar, aqui dentro da revista você vai ter esse tema também. E muita outra coisa, como salvar um lar que está em crise. Tem muita coisa boa para te ajudar, tá bem? Então faz o seguinte, manda uma mensagem agora mesmo no telefone que está aparecendo aqui embaixo, no WhatsApp da Escola Bíblica, que é o número 12 98244 4449, tá bem? Se você preferir, você pode ligar. Você pode ligar agora mesmo, se você preferir, tá bem? O número é o 0 operadora 12 2127 3121. Você vai ligar ou vai mandar essa mensagem e vai depois enviar para a gente a informação de qual é o melhor endereço para nós mandarmos a revista Lar Doce Lar sem custo nenhum. Combinado? Então, já que eu estou falando da revista, chegou o momento aqui do quadro Responde Aí, Pastor. Dani, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Estamos de volta aqui, vamos para a pergunta na tela. Opa, qual que é a pergunta de hoje, Dani? A pergunta está aqui. Quando a família da gente parece não funcionar, cheia de conflitos e falta de apoio, cheia de conflitos e falta de apoio, dá para encontrar esperança em meio a um lar disfuncional?
Olha, é reflexiva, hein? Muito, muito profunda essa pergunta aqui. Muito obrigado. Essa pergunta é tão real, ela é tão urgente que eu já preciso voltar aqui. Lembrando você, não se esqueça, essa revista aqui é um presente que pode ser decisivo para a sua família. A revista Lar, Doce Lar, ela inclusive serve de inspiração aqui para a nossa série e você pode pedir agora gratuitamente a sua revista pelo telefone da Escola Bíblica, o número é o 0 operadora 12 21 27 31 21, tá? Guarda esse número, porque ele pode ser uma porta de entrada para um recomeço extraordinário aí na sua família, tá bem? Mas voltando aqui para a pergunta, a Bíblia não esconde o fato de que existem famílias que são marcadas por conflitos, por falhas, famílias que vivem um silêncio perturbador, que têm feridas profundas. Na verdade, muitos dos grandes personagens bíblicos viveram dentro de ambientes disfuncionais. Olha comigo aqui o que diz o Salmo 10, o verso 1. Dá uma olhada aqui. Diz assim o Salmo 10, o verso 1. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Isso aqui mostra que mesmo homens e mulheres de fé, eles passavam por momentos em que a família parecia quebrada demais para ser restaurada por Deus. Mas a mesma Bíblia que revela a dor, ela também revela a esperança. Olha o que diz aqui o Salmo 147, o verso 3. Ele diz assim, Salmo 147, o verso 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Que promessa fantástica, não é? Deus não apenas observa a dor da sua família, Ele se aproxima dela. E a revista aqui, Lar, Doce Lar, ela vai te ajudar muito a encontrar explicações para isso. Então, liga agora mesmo para o número 0 operadora 12 21 27 31 21. Aqui você vai encontrar clareza sobre o que acontece quando uma família está vivendo um processo de desordem. Essa disfunção que vai produzir insegurança, que vai baixar a autoestima, que vai estabelecer padrões emocionais que vão se repetir ao longo da vida, isso tudo você tem que saber como lidar. E a revista vai trabalhar esses temas tão importantes. Mas além de tudo isso, ela vai dizer que mesmo que você não possa mudar o seu passado, isso aqui é muito importante, Deus pode mudar a forma como você olha para você mesmo e como você enxerga a sua família. Então a esperança, ela começa quando você reconhece, quando você entende o problema, quando você percebe que precisa da verdade e que ela vai reorganizar a sua estrutura familiar. E aí então você se entrega. Então, quando você permite que Deus entre nessas áreas que você tentou esconder, quem sabe nas suas memórias que ainda estão doendo, nas relações que parecem sem saída, você vai começar o processo de cura. Sabe por quê? Porque Jesus é especialista em restaurar aquilo que o tempo desgastou. Então, se a sua família está enfrentando conflitos, distanciamento, fragilidade, ou quem sabe até uma crise profunda, olha, não desista. Não aceite a ideia de que sempre vai ser assim. Existe cura, existe restauração, creia nisso. Existe um caminho novo. E para você caminhar nesse processo de restauração, você precisa de orientação. E nada melhor do que a revista Lar, Doce Lar. Ela vai te conduzir passo a passo, num processo muito prático, mas também espiritual, te ajudando a reconstruir aquilo que foi quebrado. Sabe o que você precisa fazer? Eu vou falar mais uma vez, você tem que ligar agora mesmo para a Escola Bíblica da Novo Tempo e o número é 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? Se você precisar mandar pelo WhatsApp que você prefere, especialmente se você está na reprise no final de semana, o número é o 12 98244 4449, tá bem? Então que esse seja o primeiro passo para Deus transformar o ambiente do seu lar. Estamos aqui orando, eu e muita gente está orando para que Deus trabalhe na sua família, tá certo? Vamos entrar no tema de hoje. Nós estamos avançando aqui na nossa série, esse é o 4º episódio da série Lares de Esperança. A gente quer falar hoje sobre um assunto tão necessário e importante. Você já percebeu
como que alguns casamentos, eles até parecem fora, olhando de longe, olhando por fora. Mas quando você chega mais perto e observa o que está acontecendo lá dentro, você encontra um monte de dor que ninguém está vendo. Basta você olhar nos olhos de muita gente para você descobrir que existem famílias que estão vivendo como se estivessem prontas a viver uma exaustão emocional profunda. Casais que até se amam, mas que não sabem mais como um se aproximar do outro. E talvez seja exatamente isso que você está sentindo e está acontecendo na sua casa agora. Nessa série aqui, Lares de Esperança, que é baseada, é inspirada aqui nessa revista Lar Docilar, que está ajudando milhares de famílias, nós estamos aqui caminhando juntos para tentar entender onde é que nasce a força, a base, a estrutura de um lar saudável, um lar que é estável. Se você perdeu algum episódio, ou se você quer compartilhar com alguém que está precisando muito ouvir essa mensagem, é só você entrar no YouTube, no nosso canal. O canal é @estaescrito.nt. É bem fácil, tá? Então, pensando nesse assunto tão importante, eu queria te provocar agora de uma maneira muito séria. O que sustenta o seu casamento? Porque não são as fotos bonitas, não são as lembranças antigas, não são os planos que vocês fizeram lá atrás. Sabe o que sustenta um casamento? O que sustenta um casamento, de verdade, é aquilo que ninguém vê. E aqui embaixo, é o fundamento. E se esse fundamento aqui, a base, está frágil, tudo que está ao redor começa a rachar. O diálogo, o respeito, a paz, a esperança. A Bíblia não vai esconder essa realidade, mas ela também não vai nos deixar sem resposta. E um dos textos mais importantes sobre esse aspecto para a família é o Salmo 128. Porque Deus ele vai revelar não só o diagnóstico, mas Ele vai mostrar quais são os pilares que vão sustentar um casamento que permanece firme. Mesmo quando tudo está desabando ao redor, essa família permanece firme. Hoje a gente vai caminhar por esse Salmo 128 e nós vamos descobrir o que Deus constrói dentro de um casal quando ele passa a ser o fundamento dessa casa. Está curioso para saber que fundamentos são esses? Talvez esse seja o episódio que vai reacender, eu estou orando por isso, vai reacender aquilo que parecia apagado dentro do seu coração, do coração da sua esposa, da sua família, tá certo? Então vamos lá, primeira coisa que o Salmo 128 vai nos dizer é a questão, a base de qualquer casamento estável é o caráter. Como assim? O Salmo 128, o verso 1, ele vai falar exatamente isso. Já vamos ler esse verso aí, tá bom? Você já reparou que alguns casais fazem de tudo para salvar o casamento, mas eles continuam presos nesse mesmo ciclo de dor? Eles até tentam conversar, fazem terapia, procuram um pastor ou ajuda de amigos, eles tentam recomeçar, eles prometem mudar, mas eles voltam para os mesmos conflitos. Às vezes as mesmas feridas se reaparecem, os mesmos padrões voltam. E no fundo a pessoa pensa assim, mas será que o problema é o nosso amor? Ou será que tem algo mais profundo que eu não estou conseguindo enxergar? E é exatamente aí que o Salmo 128 começa. Ele não vai falar de técnicas de convivência, ele não vai falar de compatibilidade, nem de que tipo de personalidade combina com a outra pessoa. Não, ele vai direto ao ponto. E esse ponto aqui, que é a base por onde ele começa, é o coração. Como assim? Leia comigo o verso 1, Salmo 128, verso 1. Olha o que ele já inicia falando. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Perceba aqui, antes de mencionar marido, esposa, os filhos, Deus ele fala quem é você diante dele. Ele fala do caráter. Antes de falar da relação, ele fala da conexão espiritual que você tem ou precisa ter com ele. E sabe por quê? Porque nenhum casamento quebra de fora para dentro. Isso aqui é muito importante você entender. Ele quebra primeiramente de dentro para fora.
Não é a crise que vai destruir o casamento, é a falta de fundamento, especialmente dentro do coração de quem está enfrentando a crise. Então, quando o salmista diz assim, bem-aventurado, ele está dizendo, feliz, estável, pleno, sustentado. É essa pessoa. Veja, essa estabilidade, ela vai estar ligada ao temor ao Senhor. Não é assim um medo, né? O temor, o medo que paralisa, não. Mas é uma consciência de que Deus ele é o centro da vida. Ele é a referência, Ele é o norte, Ele é a voz que vai dirigir as suas atitudes, as suas reações, as suas palavras. Um casamento estável, ele nasce quando Deus vai moldar o indivíduo, antes mesmo dele moldar o casal. Então, quando Ele transforma o orgulho em humildade, a impulsividade em mansidão, a raiva em pacificação, a rigidez em bondade, o silêncio, muitas vezes agressivo, num diálogo sincero. Antes de Deus fazer isso, Ele molda o caráter. Sabe por quê? Porque existem casamentos que desmoronam, porque cada um espera que o outro mude, mas ninguém permite que Deus mude o próprio coração. E aqui que o Salmo 128, ele vai nos lembrar que o primeiro tijolinho da casa que Deus vai colocar para fundamentar essa casa não é a habilidade, mas é o caráter. E talvez Deus esteja dizendo assim para você hoje, antes de eu reconstruir a sua casa, eu quero reconstruir você. Está entendendo? Se você entendeu, a gente está pronto para passar para a segunda base de um casamento que é estável. E que base é essa? A segunda base de um casamento estável é uma fé, aliás, é um ambiente que vai permitir florescer. Como assim? Bom, se existe algo que destrói um casamento aos poucos, não é a explosão da crise, é uma morte lenta do ambiente do lar, é a falta do diálogo. Sabe aquela coisa de olhar que não encontra o outro? Sabe as conversas que são interrompidas? Ninguém fala mais, dialoga mais. As orações que deixam de ser feitas, aquele carinho que é substituído pela pressa, pela indiferença. E aí muitas vezes a pessoa pensa assim, o meu problema ele está no meu cônjuge, ele está no meu marido, está no meu esposo. Mas na verdade, sabe o que está acontecendo? O ambiente inteiro ele está respirando um cansaço emocional. O Salmo 128, ele vai direto nessa ferida invisível. Olha só o que ele diz, me acompanha aqui no verso 2 e no verso 3. Ele vai dizer assim, olha, do trabalho de tuas mãos comerás, serás feliz e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Veja, aqui Deus ele não está descrevendo um casamento perfeito. Ele está descrevendo um ambiente que é vivo, um lar que floresce, uma mesa onde há presença, onde tem conversa, onde se estabelece vínculo. Uma casa onde o amor ele não é teórico, ele é cultivado. A videira frutífera, ela não vai crescer por acaso. Ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser podada, ela precisa ser protegida. O texto está dizendo aqui, a sua esposa floresce onde existe cuidado. E os rebentos de oliveira, que são frágeis, que são sensíveis, vão mostrar para a gente que os filhos não crescem emocionalmente saudáveis por força, mas por causa do ambiente. Aqui está uma verdade que vai confrontar profundamente qualquer família, qualquer casal. O ambiente que vocês cultivam dentro de casa, ele vai se tornar um ambiente que mora dentro do coração do outro. Então, se o ambiente é duro, o coração se endurece. Se o ambiente é frio, o afeto congela. Se o ambiente é carregado de pressão, o diálogo morre. Se o ambiente ele é cheio de graça, tudo vai florescer facilmente. Entenda, casamentos não morrem porque as pessoas deixam de amar. Entenda isso. Por que eles morrem? Porque as pessoas deixam de cuidar. É isso. Porque deixam de cultivar esse clima emocional certo.
porque deixam de regar aquilo que deveria crescer, a ternura, a presença, a oração, o perdão, o toque, o olhar. Deus está dizendo aqui no Salmo 128, olha, eu quero transformar o ambiente da sua casa. Eu quero fazer florescer o que murchou. Eu quero reacender o que se apagou. Talvez esse seja o convite de Deus para você hoje. Cultivar novamente o ambiente onde o amor possa florescer. Você aceita esse desafio? Bom, então a gente agora precisa avançar para a terceira base de um casamento estável. Que terceira base é essa? É o futuro que Deus promete. Essa é a terceira base. Então, enquanto você ouvia, até aqui, o seu coração estava dividido, entre a esperança e o medo, provavelmente. Esperança porque você deseja ver o seu casamento restaurado. E medo porque talvez lá no fundo você sabe que existem feridas, distâncias, dores que parecem ser difíceis demais de você reconstruir. Bom, e é justamente aqui nesse ponto que o Salmo 128 ele vai revelar o seu ápice. Porque Deus não fala apenas do caráter e do ambiente. Deus fala do futuro. Então leia comigo aqui o verso 4 até o verso 6. Olha o que diz aqui, Salmo 128, verso 4 até o verso 6. Diz assim: Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Você consegue perceber aqui o movimento do texto? Primeiro Deus vai transformar o quê? Lembra? O coração. Depois Ele vai transformar o ambiente. E só então Deus vai abençoar todo um futuro. Então esse é o Deus que trabalha através da continuidade. O Deus que não faz restauração pela metade. O Deus que diz assim, olha, eu não vou apenas curar a sua casa hoje. Eu vou abençoar o caminho que vocês ainda vão caminhar. O futuro. É por isso. Um casamento que é firmado em Deus, ele não gera apenas paz para agora, ele gera paz para os filhos, para os netos, para as próximas gerações. E essa estabilidade espiritual que Deus promete vai dar condição para um casal criar raízes profundas dentro da história familiar. É por isso que muitos casamentos entram em colapso, porque eles tentam construir um futuro sem Deus. Eles pensam que é possível construir um futuro sem oração, sem direção. Mas quando Deus ele está no centro, Ele protege o que vocês ainda nem viveram. Isso aqui é extraordinário, é lindo demais. Talvez você hoje está olhando para o futuro da sua família com medo, com insegurança, com aquele sentimento silencioso. Será que a gente vai conseguir? Mas Deus responde aqui nesse Salmo 128. Se eu estou na história de vocês, o futuro está seguro. Diz lá que Ele abençoa desde Sião. Ele sustenta o que você e a sua família, a sua esposa, o que vocês não conseguem sustentar. Ele acalma a tempestade que vocês nem imaginam que iriam enfrentar. Ele garante algo que o coração humano não consegue produzir sozinho: a paz. E essa paz é verdadeira, é uma paz para hoje, é uma paz para amanhã, é uma paz para sempre. Esse é o terceiro fundamento. Um casamento que é firmado em Deus sempre terá futuro, porque Deus vai à frente da história. Não se esqueça disso. Talvez enquanto você acompanhava aqui o meu estudo, alguma coisa estava acontecendo aí dentro de você. Talvez tenha sido uma lembrança, um silêncio que pesa, uma ferida que você nunca conseguiu abrir com alguém. Ou até mesmo um medo secreto de que nada vai mudar. O seu casamento talvez até mesmo não consiga suportar o futuro. Bom, eu quero falar agora diretamente para o seu coração. Eu quero falar com toda a sensibilidade pastoral. Deus sabe exatamente onde a sua casa está machucada. Ele sabe que você tentou esconder de todas as formas esse problema. Ele sabe
que você tentou resolver sozinho. Ele sabe o que fez você perder o brilho, o ânimo e a esperança de que, quem sabe, as coisas vão se resolver. E Ele também sabe que aquilo que você ainda deseja, mesmo que você não consiga expressar, Ele diz: filho, eu sei o que está no seu coração. Que desejo é esse? O desejo de ter paz dentro de casa. É o desejo do seu coração? O desejo de ser abraçado sem reservas. O desejo de conversar sem medo. O desejo de você voltar a sorrir ao lado de quem você ama. O desejo de você ter um lar onde a alma encontra descanso que Deus oferece. O Salmo 128, ele vai nos ensinar que Deus sempre começa a restauração de um casamento pelo coração. Porque quando Ele transforma o coração, Ele pode transformar o ambiente. E quando Ele muda o ambiente, Ele prepara um futuro novo. E é por isso que hoje eu quero fazer um convite muito sério. Permita que Deus comece a obra em você, não no seu marido, não na sua mulher, não nos seus filhos, mas em você. Não espere que o outro dê esse primeiro passo. Não espere as circunstâncias mudarem. Não espere a poeira baixar. Quando Deus encontra um coração aberto, Ele faz florescer aquilo que tinha secado. Ele vai reconstruir aquilo que parecia impossível. Hoje Ele quer pegar nas suas mãos e Ele quer aquecer o ambiente que ficou frio aí. Ele quer proteger o futuro que você teme perder. Ele quer restaurar aquilo que parecia definitivo, parecia ter perdido definitivamente. Se você deseja entregar sua família a Deus, se você deseja que Ele coloque as mãos na história da sua família e transforme aquilo que você não consegue segurar, se você deseja que Ele seja o fundamento que estava faltando, então, abra o seu coração, diga assim: Senhor, pode começar essa obra, pode recomeçar dentro da minha casa o que o Senhor precisa fazer. Quando Deus se torna o fundamento, o amor amadurece, a paz se instala, as feridas começam a cicatrizar e a história inteira da família muda. Eu creio com toda convicção que Deus começou uma obra na sua casa nesse momento, se você permitir. Quem sabe daqui a pouco tempo você vai lembrar de hoje, desse programa, e vai dizer: olha, Deus tinha me dito que poderia fazer e Ele fez uma obra de transformação na minha casa. Creia nisso. Vamos pedir a bênção de Deus? Senhor, nós precisamos que o Senhor mude primeiramente o nosso coração, para depois então mudar o nosso ambiente e nos dar uma nova perspectiva de futuro. Eu quero pedir essa bênção sobre este amigo, esta amiga, que ele e ela consigam enxergar essa bênção muito em breve, diante dos seus olhos, dentro de casa. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. O programa está chegando ao final, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que essa palavra acompanhe você na sua jornada. Um abraço e a gente se encontra aqui no seu programa Está Escrito. Até lá.